A aventura agora é nos Campos Gerais do Paraná, com lindas formações de arenito. É o Buraco do Padre, uma cachoeira subterrânea. E aqui também fica a Fenda da Freira, onde a gente fica espremido entre as rochas e encontra uns animais bem curiosos. Vamos embora? Chegando aqui em Ponta Grossa, então no centro paranaense. Nessa aventura a gente vai ver o Buraco do Padre e a Fenda da Freira, que são formações muito belas e trilhas até leves. Vamos lá que a gente está chegando. Então estamos aqui, ó, excelente infraestrutura. Ponta Grossa se tornou um destino muito procurado nos últimos anos. Lá na descrição vão estar todas as informações sobre a compra do ingresso, tem que ser reservada, tem que escolher horário. Então nós vamos fazer o Buraco do Padre primeiro. Olha só, cara, bem bonito aqui, tudo sinalizadinho. As trilhas são pra cá. É guiado do 15 ao 17 e mais dentro da cavidade. Você paga o preço de toda essa estrutura, mas esse aqui é o bom, né? Então, ela fica ali de prontidão, todo mundo que passa ela vai explicando. E assim, hoje é quarta-feira, tá? Então o que que acontece? Eu tô aqui nessa trilha principal que vai levar ao Buraco do Padre. Tive que pegar uma hora, minha hora era 1h30. Na Fenda da Freira, o meu horário é 4 horas, eu não posso perder. Deixa eu fazer uma parada aqui. Aqui tem um lugar onde são criadas araucárias. É nativa de todos esses planaltos do sul do Brasil, que está ameaçada de extinção. Tem muito pinos aqui nessa região, uma árvore exótica. Então ele se expandiu bastante por todo o sul do Brasil. Agora deixa eu contar um pouco sobre essa região em que a gente está de Ponta Grossa. O Paraná ele costuma ser dividido em 3 planaltos. O da Serra do Mar, que é o primeiro planalto, o de arenito, onde a gente está, que é o segundo planalto, e o de basalto, que é o terceiro planalto. Ponta Grossa fica bem na borda desse planalto de arenito. E essa é uma rocha feita de areia compactada. Um dos resultados é que o solo fica, olha só, arenoso, parece uma areia mesmo, tá vendo? Ó? Porque aqui ela já foi erodida. Olha só, agora a gente entra em contato com ele pela primeira vez. Tá vendo como ele tem camadinhas, ou seja, estratificado? Era o fundo do mar. E aí ele foi sendo compactado ao longo do tempo. Cada camadinha foi virando rocha, uma depois da outra. Uau! Caraca! Que coisa maravilhosa, né? Como é que isso se formou? Essas rochas estavam abaixo da superfície e a água foi infiltrando, até que em algum momento um rio que corria lá em cima encontrou um caminho para entrar e foi erodindo, erodindo, erodindo. Aqui a continuação, a gente sobe pela trilha do Favo para ver o Buraco do Padre por cima e também para a Fenda da Freira. Eu vou voltar lá porque estou com um pouquinho de fome e lá tem um lugarzinho para comer. Agora 2:55, eu tenho 1 hora para ir até a parte alta do buraco e depois até a fenda. Então, esse aqui é o pinhão, que é o fruto da araucária. É consumido também aqui no sul do Brasil, mas esse aqui foi alguma ave, né? As aves também se alimentam dele. Agora a gente entende um pouquinho melhor essa região. A gente está num vale, o rio Quebra-Pedra ali no meio, já ali no fundo, agricultura, que é uma marca aqui de Ponta Grossa.
tem uma outra história, ó. Isso aqui é conhecido como Platô dos Jesuítas. Conta-se que durante o período compreendido entre os séculos 16 e 18, padres jesuítas vindos das santas missões de Guairá, na fronteira ali com o Paraguai, hoje Guaíra, costumavam se reunir para as práticas religiosas, converter os índios da tradição Umbu e Humaitá, e depois virou uma rota de passagem dos tropeiros que cruzavam entre São Paulo e Rio Grande do Sul. E daí é que vem o nome Buraco do Padre, por causa dos jesuítas. Não é só um lugar muito bonito, mas também carregado de história. Estamos chegando na parte de cima do Buraco do Padre. Agora a gente vê de onde a água sai, ó. Então, cara, o que aconteceu aqui? O rio ele vem correndo lá por cima. Aqui embaixo ele foi escavando, pum, 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 até abrir aquele buraco. Isso é uma furna. Já ouviu esse nome antes, né? Então, são esses buracos, cavernas que são abertos nessas rochas frágeis. Vamos lá para a Fenda da Freira agora. Higieniza os capacetes com álcool no sol e tal. É uma higienista. Dá o quê? Uma coxinha. Cacete. A gente tem uma trilhazinha curta, é feita com guia e um grupo, e daqui a pouco a gente vai entrar na fenda. Olha só. São quantos metros? 40 metros? Mais ou menos. 40 metros de altura, mais ou menos. Menos e alguns pontos. Então o guia explica que isso aqui é uma fenda. Ela foi formada embaixo da terra. E o que gerou uma trinca nessa fenda foi o aquífero Guarani. Aí, por causa da separação dos continentes, o terreno foi levantado. E agora é a chuva que vai escavando as rochas e deixando essa fenda cada vez mais larga. A gente vai passando, procurando os bichinhos. Cara, aqui a gente encontra coisas muito interessantes. Por exemplo, esse negocinho laranja aqui é o fóssil da trilobita, que comia meio que a sujeira do mar. O guia usa uma lanterna para procurar o grilo cavernícola. Olha ele aí, paradinho. Ele nem sai do lugar, só fica comendo o que aparece na frente dele. A gente também encontra o opilhão. Ele é um aracnídeo, mas não é uma aranha, porque ele não tem peçonha ou veneno. Fica bem quietinho na dele, a gente consegue passar tranquilo. Na visitação só dá para andar até um determinado ponto da fenda, não dá mais para passar direito. Para proteger isso aqui, que é um patrimônio natural e supervisionado pelo ICMBio. Cara, fiquei impressionado aqui com o lugar, tem uma infraestrutura muito grande. O nome Fenda da Freira é uma piada de duplo sentido com o Buraco do Padre. Mas só para dizer que não é um nome que não tem nenhum motivo. É importante citar que isso aqui está na área do Parque Nacional dos Campos Gerais. Eu consegui fazer os principais pontos aqui do parque numa tarde. Mas tem algumas pequenas coisinhas que eu acabei não fazendo. Por exemplo, se você vier com a família, tem espaço kids, dá para comer, almoçar, lanchar. Todas as informações para chegar aqui, ingressos e tudo mais, estão lá na descrição. E até a próxima aventura.